Bom, agora vamos verificar a posição dos planos em relação ao plano de referência. Então, basicamente, são três planos que vamos analisar. O primeiro plano é o plano vertical. O que é um plano vertical? É um plano que forma um ângulo de 90 graus com o plano XY. Mas quem é que forma um ângulo de 90 graus com o plano XY? Na verdade, a gente vai analisar a reta de maior declividade. Tá? A reta de maior declividade é uma reta vertical. Então, esta reta vertical é o maior ângulo possível que este plano, que conseguimos caracterizar nesse plano vertical. Então, o plano vertical, todas essas informações daqui, aqui temos uma série de horizontais, tá? Todas essas horizontais, quando enxergamos de cima, vamos visualizar somente uma reta. Então, aqui podemos ter inúmeras geometrias, independente da complexidade dessa geometria, vamos sempre enxergar uma reta, certo? Então, todo o plano alfa, no caso o plano vertical, ele fica com a sua projeção acumulada no plano XY. Então, esta reta daqui, na verdade, é um plano com a sua projeção acumulada. Quando temos um plano com a projeção acumulada, então a gente vai estabelecer alfa, uma linha, que corresponde ao traço do plano. Independente da geometria, vamos sempre ter esta caracterização quando se tratar de plano vertical. Então, a declividade de um plano vertical, vamos analisar a reta de maior declive, que é a reta vertical. Então, a sua declividade, ela tende ao infinito. Porque imagine, a taxa de variação na vertical é infinita, dividido por um valor inexistente na horizontal. Então, tende ao infinito. O intervalo é zero, porque a taxa de variação na horizontal é zero. Zero dividido por qualquer valor é zero. E a inclinação é 90 graus. Então, quando a gente vai analisar as variações angulares de um plano vertical, estamos analisando as variações angulares da reta de maior declive, que neste caso é a própria reta vertical. Uma outra situação é quando se trata de plano horizontal. Então, um plano horizontal significa que todos os seus pontos são equidistantes em relação ao plano de referência. São equidistantes, todos os seus pontos têm o mesmo valor de cota. Então, a representação de um plano horizontal, vamos representar a simbologia de plano, que se trata de uma reta de maior declive, mas neste caso, a reta de maior declive, a maior inclinação possível que conseguimos caracterizar de uma reta é a própria reta horizontal. Mais que isso, não vamos conseguir inserir nesse plano horizontal. Então, a reta que vai representar esse plano horizontal é uma reta horizontal, uma reta de nível, certo? Então, a representação de um plano de cota constante, a gente pode estabelecer a simbologia desta forma. Simplesmente a simbologia de plano e entre parênteses seu valor de cota. Claro que essa simbologia daqui podemos atribuir de diversas maneiras. O plano horizontal poderia ficar representado dessa forma. Ou rotacionarmos de uma outra forma qualquer, independente. Toda a informação contida aqui, ela sempre vai nos dizer que se trata de um plano de nível, um plano de valor de cota constante. Então não temos graduação. Se não temos graduação, podemos rotacionar, que é simplesmente uma simbologia. Significa que esse plano está numa altura de 3 unidades em relação ao plano XY. Então, quando a gente for analisar a questão das variações angulares, vamos analisar em relação à reta horizontal, porque a reta horizontal é aquela reta que tem a maior declividade que a gente consiga inserir nesse plano de nível, nesse plano horizontal. Então, a declividade de uma reta horizontal é quanto? A declividade é zero, porque a taxa de variação na vertical de uma reta de nível é zero. Zero dividido por qualquer valor é zero. O intervalo, bom, o intervalo tende ao infinito, porque uma reta de nível tem a sua distância, tem o seu determinado comprimento, mas a variação vertical ela é inexistente, não possui. Então o intervalo vai tender ao infinito.
E a inclinação? Bom, a inclinação de um plano de nível é 0 grau. Então, quando a gente fala de declividade, intervalo e inclinação de plano de nível, estamos relacionando a declividade, intervalo e inclinação de uma reta de nível. Então, aqui temos a caracterização, né? Um plano alfa equivalente a um plano P, simplesmente para representar esse plano alfa através de uma representação de uma reta, certo? Então, podemos também, esta mesma representação poderia ser transladada no espaço, que vai manter as mesmas informações, certo? E, por fim, um outro tipo de plano, que corresponde à posição do plano em relação ao plano de referência, é o plano genérico, certo? Então, o plano genérico, ele é um plano qualquer e ele tem determinadas características. Então, o que vamos avaliar de um plano genérico, vamos analisar o plano genérico através da sua reta de maior declividade. Então, um plano genérico tem esta representação daqui, tem uma variabilidade de suas cotas, que representam as horizontais do plano. Bom, então a declividade de um plano genérico varia, valores acima de zero e inferiores a infinito. Ou seja, podemos ter um plano genérico de tal forma que as horizontais elas estão muito próximas. O 5 e o valor 1 estão muito próximos. Bom, quando isso ocorre, a variação vertical ela é muito elevada para uma variação pouco elevada na horizontal. Então, valores próximos do infinito, abaixo do infinito, senão seria um plano vertical. Agora, podemos ter valores, tá, das horizontais afastadas. Podemos afastar mais, tá, estes valores daqui, essas horizontais, e vamos supor que aqui, ao invés do valor 1, tivéssemos o valor 5,1. Então, a variação na vertical é muito pequena. Uma variação vertical muito pequena para uma determinada variação horizontal. Então, aqui, tá, o valor de declividade ele vai se aproximar de zero. Se aproxima de zero, então a tendência quase é de ser um plano horizontal. Então, o plano genérico, ele vai nos limites, muitas vezes, de um plano vertical até o limite de um plano horizontal. O intervalo, da mesma maneira, como o intervalo é o inverso da declividade, serve também os limites para um plano horizontal e para um plano vertical. E a inclinação? Da mesma forma. Tá? Então, a inclinação deste plano vertical, desse plano genérico, a sua inclinação vai ser de quanto? Vai variar valores acima de 0 grau, excluso zero, porque a inclinação de 0 grau se trata de um plano de nível, de um plano horizontal. E 90 graus também exclui 90 graus, porque se esse plano tivesse um ângulo de 90 graus, seria um plano vertical. Então, aqui, se formos rebater, vamos verificar que a inclinação é praticamente zero. Essa representação daqui quase é similar a um plano horizontal. Imagine, vamos marcar o valor aqui, uma perpendicular, com valor de 0,1. 0,1 e vamos ligar até o valor 5. Então, o ângulo formado no rebatimento é muito pequeno, muito pequeno. A sua caracterização pode dar um valor 1 grau, 2 graus. Tá? O mesmo ocorre se aproximarmos os pontos. Se aproximarmos esse ponto daqui até o valor correspondente de 5,1 e ao invés de 5,1 ajustarmos para um valor, vamos supor, 1000. Imagine a inclinação que tem esta reta, inclinação que tem essa reta de maior declive. Se aproximarmos os valores aqui e rebatermos, o que vai acontecer? Esse plano vai ficar bem próximo de um plano vertical. Então, a sua inclinação aqui vai ser muito elevada. Imagine, eu vou rebater 1000 no valor 5, estabelecer 1000 no valor 5,
Imagine ligar este ponto até o valor 1000, certo? Então, isso daqui vamos prolongar ainda mais. Então, o ângulo aqui formado vai se aproximar muito de 90 graus. Certo? Então, aqui é mais para termos uma ideia geral da posição dos planos em relação ao plano de referência.